Olá, minha gente, correria hoje, mas hoje temos mais um Mulheres na Política e eu vou receber a Maiara Torres, que é candidata a deputada estadual por São Paulo. Olá! Muito boa tarde. Bo- Prazer, Sabrina. Ai, o prazer é todo meu. Muito obrigada por topar participar. É, Foi correria hoje, mas deu tudo certo. Que bom que deu certo. Te agradeço também pelo convite. Ah, imagina. Eu que agradeço tu topar participar, porque eu sei que esse período é correria, né? Muita coisa para vocês. Mas eu queria muito conversar contigo. Quando eu te encontrei na internet, eu digo: não, peraí, quero conhecer essa pessoa. Eu acho que tem muito a acrescentar no nosso papo. Então, eu já quero começar logo de cara, né? Primeiro te agradecendo pela participação. E eu quero que tu já me conte quem é Maiara Torres. Como começou a tua vida pública? Vamos lá, te agradeço também, antes de tudo. Muito boa tarde a quem nos assiste. Sejam todos muito bem-vindos. Queria agradecer a você, Sabrina, pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui conversando com você. Vi que outras colegas que também são candidatas já conversaram aqui com você, né? Então, fico muito feliz aí de ter esse canal aqui aberto para minha pessoa também. Bom, eu sou Maiara Torres, tenho 27 anos, sou cria da favela da Borracha. Isso é o que eu sempre pontuo nas minhas apresentações, porque eu tenho muito orgulho de dizer isso. Nasci e cresci nessa comunidade que fica localizada na Zona Sul aqui de São Paulo, capital. Estudei a minha vida inteira em escola pública, crescendo ali também, tendo contato com a igreja, né, fazendo os trabalhos pastorais. E cresci nesse ambiente de favela muito incomodada com a realidade que eu vivia. Eu percebia que muita gente ali tinha muita dificuldade de fazer escolhas na sua vida e de ter ali o mínimo de dignidade, de ter o mínimo de felicidade, e muito em razão da falta de condições materiais. E isso sempre me incomodou muito. Eu que, como disse, cresci na igreja e sempre tive muita consciência de que a minha vida, ela existia, de que eu estava nesse mundo para viver a serviço de outras pessoas, né? Eu sempre compreendi a minha vida como esse instrumento de serviço para fazer com que as pessoas realizassem o máximo potencial que elas têm. Sempre me coloquei ali à disposição para ajudar as pessoas. E aí, no final da minha vida escolar, né? A gente que não tem muito acesso à informação, mas que ali no terceiro ano, por acaso tive ali a informação de que existia um tal de Enem, um tal de ProUni, e que em Sim. razão disso poderia ingressar na universidade. Me formei ali em Direito como prounista na PUC São Paulo e comecei a me envolver com atividades de cunho mais político, institucional, né? Porque a minha vida inteira eu fiz política, mas me aproximar da política institucional, comecei a me aproximar ali depois que ingressei na universidade. Então, só para resumir, sou advogada formada pela PUC São Paulo. Hoje estou como conselheira em dois conselhos, o Conselho Participativo Municipal e o Conselho Estadual de Juventude. Para ambas essas funções, fui eleita pela minha comunidade, né, para representá-los nesses dois espaços. E também toco um projeto de educação política chamado Direito Nosso, que é voltado principalmente para jovens de periferia. Então, até antes das eleições, a gente se reunia ali toda semana, numa noite de sexta-feira, para sextar junto com os jovens falando de direito e política na Ah, que linguagem máximo. deles. Que máximo, não? Super importante, né? Porque a gente sabe que quando a gente é muito novo, a gente sempre acha que a política não é pra gente. Sim, Então, quando a gente tem alguém para dizer assim, não, é para você, é sensacional. pois é, pois é. E muita gente me pergunta, né? As pessoas se engajam, caramba, vocês se reúnem sexta-feira à noite. Os jovens vão mesmo. Cerca de 50 jovens estão sempre com a gente, semanalmente. Eles não faltam e sempre são muito engajados naquilo que a gente discute. E aí já começo a pontuar aqui uma coisa, né, que tenho enquanto bandeira. Atribuo o sucesso a esse trabalho que a gente desenvolve com jovens à nossa preocupação com a linguagem. As pessoas hoje Hum. estão muito distantes da política porque quem hoje faz política fala difícil e não conecta esse assunto com a realidade das pessoas, né? Com o cotidiano das pessoas.
Então, essa nossa preocupação com a linguagem, de falar na linguagem do jovem, de usar o rap para falar de política, de usar o funk para falar de política, isso facilita muito o nosso trabalho e aproxima essas pessoas desse universo que às vezes parece tão distante. Exato, né? Porque exatamente como tu falou, a gente algumas vezes via e achava, como a gente sempre fala por aqui, né? A gente olhava a política como de homens brancos e mais velhos, né? Então, a gente acabava não entendendo nada o que eles estavam falando, o que tinha que ser, né? E a gente vê essa dificuldade até hoje, assim, graças a Deus, assim, eu vejo que as pessoas estão indo mais, a gente está falando mais de política, as pessoas estão começando a entender, né, que a nossa vida é política, né? Então, isso faz a diferença. Só que realmente essa barreira da linguagem é a que mais distancia, né? Porque se eu não compreendo, por que que eu vou ficar ali me forçando a estar naquele lugar? Exatamente, exatamente. E o que te fez entrar para a política realmente? Tá, agora eu vou me candidatar. Muito bem. Comentei aqui, né, quando estava me apresentando, desse meu incômodo, né? Sempre fui uma inconformada por natureza. Então, olhar essa desigualdade presente na nossa sociedade, a diferença ali entre as pessoas que viviam na minha comunidade, por exemplo, e as pessoas que estavam na PUC São Paulo, que eu tive acesso depois, sempre me fez sentir esse incômodo e assumir para mim a responsabilidade de tentar mudar essa estrutura. Entender melhor como essa estrutura funcionava para transformá-la. Então, por isso, inclusive, que fui fazer direito. E aí, no meio da universidade, né, enquanto eu estudava direito e o tempo todo sentia que aquele espaço não era para mim, importante pontuar isso, né? Quando uma pessoa sai da favela e se insere em um ambiente que está dominado por uma galera que tem muita grana, a gente se sente meio que aquele não é o nosso lugar, né? Assim como na política. Quando a gente começa a avançar e tentar ocupar espaços que comumente não são vistos como pra gente, como a gente se sente meio fora de lugar, né? E aí demora um pouco essa adaptação. Então, durante a universidade, comecei a ter contato com os conselhos, que hoje são a minha paixão, né? Só para tentar explicar aqui, os conselhos são espaços onde a sociedade civil organizada se insere para servir como ponte entre a população, entre o cidadão comum e quem decide. Então, comecei a conhecer os conselhos, me aproximei dos movimentos sociais e soube que aqui, do lado do meu bairro, no bairro vizinho, tinha uma mulher com uma idade próxima à minha, que estava vindo do mesmo lugar, saindo ali da mesma origem, né, com a mesma origem, que estava se candidatando. Eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, mas quando eu soube que uma jovem mulher estava se candidatando a deputada federal, eu falei, caramba, que incrível isso! E ela é da Quebrada, quero saber quem é essa mulher. Aí abri o Google e digitei Tabata Amaral. E fui saber quem era a Tabata Amaral. Me aproximei da campanha da Tabata, né? E comecei a trabalhar na campanha dela. E foi assim, através do trabalho voluntário na campanha dela, que comecei a me aproximar da política institucional. Então, conheci os partidos, conheci o movimento Acredito e comecei a compreender como que era a dinâmica, né? Tanto de um movimento de renovação política quanto da estrutura partidária. E fui começando a me convencer de que talvez esse espaço fosse para mim. Eu que sempre tive essa noção de que a minha vida estava a serviço de outras pessoas, de que eu gostava de trabalhar com ações de impacto social e que eu queria intensificar o impacto das ações que eu já fazia e que um mandato seria um caminho para isso. Então, olhando ali, me espelhando na trajetória da Tabata e com essa oportunidade de conhecer esses espaços, comecei a trilhar um caminho aí e a pensar nisso de lançar uma candidatura. E aí me conta, quais as dificuldades que tu enfrentou, que eu sei que normalmente não é fácil, quando tu decidiu realmente entrar para a política, né? Quando tu decidiu que exatamente o que tu falou, né? De entrar, de estar, de representar e de que a política era para ti. Bom, as dificuldades são inúmeras, né? Inúmeras. É só dificuldade, na verdade. Inclusive, eu vivo escrevendo sobre esse processo todo de construção de candidatura, né? Até pensei aí em fazer um diário, tá quase se tornando diário esses meus escritos, para tentar compartilhar um pouco dos detalhes dessa trajetória, né? Um cidadão comum não sabe como funciona uma campanha, os bastidores de uma campanha. E a gente costuma dizer que a gente aprende
o que aprenderia em 10 anos, a gente aprende ali em meses, né, de campanha. O que a gente amadureceria em 10 anos, a gente amadurece ali nesse curto espaço de tempo, tamanha a intensidade desse processo. Mas falando principalmente em dificuldade, a primeira dificuldade é o fato da gente ser mulher. Essa é a principal barreira. Hoje a gente tem 53% da população do sexo feminino, né, como mulheres. Mais da metade da população é mulher, e lá no Congresso Nacional a gente tem menos de 13% de cadeiras ocupadas por mulheres. Aqui na Alesp, né, aqui em São Paulo, a gente tem 94 deputados e somente 13 são mulheres. Aliás, 18 são mulheres. E aí, em termos de proporção, a gente percebe o quanto é desigual, né? E aí, a gente percebe que as mulheres não estão hoje ocupando os espaços porque esse é o primeiro entrave. A gente não enxerga em uma mulher, geralmente, essa representante de várias outras, essa pessoa capaz de resolver problemas, de resolver questões, de negociar, de se inserir num espaço que está relacionado ao poder. Então, a primeira dificuldade é ser mulher. Aí, somada a isso, né, que aí elas só vão se acumulando, é o fato de ser jovem. Então, as pessoas olham para mim e falam, nossa, ela é jovem demais. Isso também é uma dificuldade grande, assim, para passar credibilidade para as pessoas. E a partir disso, surgem várias outras dificuldades. Fazer campanha é muito caro. E aí, a gente tem essa questão financeira como um entrave aí. A gente compete hoje, né, com uma campanha na rua, com pessoas milionárias, com pessoas que têm acesso aí a gente que tem muita grana. A gente compete com gente que tem hoje acesso ao orçamento secreto. Então, são muitas as dificuldades, né? Pra gente que se atreve aí a vir de onde eu venho. A origem também é uma outra questão, né? O fato de você vir da favela e você olhar para um espaço de poder, geralmente a gente tende a se auto-sabotar. Porque durante toda a nossa vida, vindo de onde a gente vem, a gente sempre achou que esse tipo de coisa não era pra gente. Então, mesmo com a campanha na rua, às vezes a gente sente uma certa insegurança de falar, é isso mesmo? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou dar conta? Né? E muito disso está relacionado a todas essas questões que eu expus aqui. Ao ser mulher, ao ser jovem, ao vir de favela. Então, é um processo diário também de convencimento de si próprio de que sim, estou preparada, de que sim, vai dar tudo certo, de que sim, faço um bom trabalho e de que sim, posso ocupar esse espaço e tenho capacidade sim de colaborar para a construção de uma realidade melhor. E nisso, como tu falou, que, né, de ser mulher e tudo mais, tu vê diferença de tratamento dos partidos quando são candidatos homens e quando são candidatas mulheres? Felizmente, no partido onde estou hoje, que é o PSB, as mulheres têm sido muito bem tratadas, assim. Fico muito feliz de estar num espaço em que as mulheres são valorizadas. Mas já passei por partidos que claramente as mulheres eram deixadas de lado. Então, tem todo um contexto aí, né, que já saiu por diversas vezes na mídia, das candidaturas laranja, que as mulheres servem ali somente para o cumprimento da legislação, mas se efetivamente não tem uma candidatura posta na rua, não estão bem preparadas e recebendo o suporte necessário dos partidos para lançar uma candidatura. Então, é muito comum que os partidos deem menos atenção às mulheres do que aos homens, né? Que estão ali naturalmente, em razão do padrão de sociedade que a gente tem, ligados a esses espaços de poder. Então, tenho hoje essa felicidade de estar num partido que tem valorizado as suas candidaturas mulheres. E aí, qual foi a dificuldade que tu começou a sentir depois que tu começou a campanha? Principalmente dessa parte, assim, quando você vai para a rua, né? Ou até mesmo com outros candidatos, quais são as dificuldades que tu enxerga? Eu vou usar um exemplo aqui de uma situação que eu, inclusive, narrei aqui no Instagram, né? De um episódio, porque os episódios vão se acumulando, mas esse episódio ele é bastante exemplificativo daquilo que a gente, enquanto mulher, jovem, de favela, passa na rua. Eu fui visitar um espaço aqui na Zona Sul de São Paulo
e tava ali com os meus panfletinhos, né? E no panfletinho a gente se apresenta, conta um pouquinho da história, faz referência às nossas bandeiras, às nossas propostas. E aí eu toda sorridente, porque eu vou pra rua com esse espírito, né? Com essa alegria, com essa energia juvenil que a gente tem e que a gente acha que é uma marca ali da nossa narrativa de campanha. Eu toda sorridente, toda feliz, fui entregar um panfletinho para um dos caras que estavam lá presentes nesse espaço. E aí ele pegou o meu panfleto, olhou assim e ele usou essas palavras. Isso aqui quer se eleger? É você aqui? Gente. E aí ele olhou de novo e falou assim, com esse cabelo você quer se eleger? Você não deveria ter feito... Você deveria ter feito um penteado melhor para estar se apresentando aqui. E aí eu escutei aquilo, a começar pelo isso aqui quer se eleger. E aí eu olhei aquilo e falei, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Gente. E aí no dia, por acaso, né, eu tava com 2 assessores homens. Não tinha nenhuma mulher da equipe comigo. E eles também ficaram paralisados, porque eles nunca tinham visto isso acontecer na prática, sabe? E aí eu respondi pra ele e falei assim, não deveria estar com um penteado melhor. É com esse cabelo que eu vou vencer as eleições, sim. E aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. E falei de uma forma bastante incisiva que no final das contas ele até falou, calma, moça, eu só estou brincando. Então, Sabrina, tem muito disso, assim, sabe? Parece que algumas pessoas estão o tempo todo querendo deslegitimar a tua luta, querendo tornar ainda mais difícil essa missão de ir pra rua e dar a cara a tapa, usando a tua imagem, antes de tudo, para tentar te atingir. Esse foi um dos episódios dos inúmeros que a gente já vivenciou aqui nesse curto tempo de campanha na rua, né? Então, o que meu cabelo tem a ver com a minha capacidade de trabalho, com a minha capacidade de representação daqueles que eu quero, enfim, representar? Então, tem muito disso, assim. Essa questão da imagem pesa demais. Uma outra coisa que as pessoas sempre falam, né? E aí, quando eu me apresento, é a primeira coisa que eu falo já para marcar território, assim. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas você é da favela? Mas você é branca e loira. Então, o que a gente percebe aí? Que a gente vive numa sociedade tão racista, e que associa o branco, a cor de pele branca à riqueza, à beleza, enfim, que as pessoas não conseguem compreender que na favela não tem gente para além do estereótipo que está na cabeça delas, sabe? Então, é muito difícil, assim. E aí, até você explicar para a pessoa, tentar ter um jogo de cintura ali para, por vezes, não ser grossa e, às vezes, ser realmente incisiva porque é necessário. É muito, muito louco isso, assim, na prática, né? Cotidiana. Sim, porque acabam te colocando sempre... Eles nos colocam sempre numa caixinha, né? Quando te veem, formada em Direito pela PUC. Então é Patricinha. Ou então, como assim? É da favela? Mas como assim ela é da favela? Se ela é branca? Não pode, sabe? Então são várias coisas que as pessoas vão colocando sempre na caixinha. Para elas entenderem, né? E nos aceitarem ou não naquilo ali, né? E até mesmo questionar a capacidade. Muitas vezes um homem eles não questionam dessa forma, não chega nem próximo disso. Se o homem está dizendo que ele vai se candidatar, ele já está pronto. Enquanto a mulher ela tem que ficar o tempo inteiro dizendo que ela está pronta, né? Não, é difícil, é difícil. E tu sente que aí agora a gente fala mais do lado político, principalmente de candidatos. Tu sente que as mulheres são bem recebidas entre os candidatos ou ainda a gente continua tendo a dificuldade, né? Exatamente de dizer isso. Você é muito nova, você é isso, você é aquilo, querendo te taxar de alguma coisa. Não, elas não são recebidas pelos candidatos, bem pelos candidatos. Essa questão da imagem também está no discurso deles, né? Então, nossa, você é candidata, mas tão nova assim. Nossa, mas que candidata linda. Tipo,
E daí, cara, que isso tem a ver, sabe? Mas eu atribuo muito, né? Além desse machismo estrutural que tá dominado aí, que tá dominando a nossa sociedade, que domina também esses homens que se colocam enquanto candidatos, também tem uma questão de que eles estão com medo da gente. Aqui no nosso partido, né, que é o PSB em São Paulo, a nossa chapa de estadual de mulheres é muito melhor que a de homens, sabe? É muito mais competitiva. Então, existe um receio, né, deles perderem espaço, porque sempre foram homens brancos mais velhos, héteros que ocuparam os espaços. E aí chegam mulheres para ocupar esses espaços que, enfim, nunca foram delas, gera um estranhamento, né? Gera ali um medo. Então, eu acho que eles não recebem a gente muito bem porque eles têm medo da gente. E é bom que eles tenham mesmo, porque a gente tem muito potencial para ocupar esse espaço, sabe? A gente precisa efetivamente ocupar esse espaço. Chegou aqui a nossa vez, né? A gente tem como lema de campanha agora é nossa voz. É porque é isso. A gente sente essa urgência de ocupar os espaços e de fazer com que a nossa voz seja ouvida. Então, fico muito feliz, inclusive, que eles tenham esse receio e nós estamos muito preparadas para lidar com isso. E a gente está vendo até, inclusive, né, em debates, em propostas, que eles estão muito preocupados com as mulheres, né? A gente agora está vendo, porque a gente tem uma maioria de mulheres eleitoras, né, que estão prontas para decidir essas eleições. E aí, é interessante, a gente está vendo, a gente já vinha notando que isso ia acontecer, né, de mais mulheres, deles irem para a pauta feminina, mas agora parece que rolou um desespero de tipo, como é que eu vou fazer? Eu, homem, vou fazer para me ligar a essas mulheres, né, nesse momento. E aí eu te pergunto, tu sente que as mulheres estão realmente participando mais da vida política no Brasil? Eu sinto. De novo, vou citar o meu partido. Na nossa chapa aqui de estadual, a gente tem mais mulheres do que homens. E a gente, Importante. além de quantidade, em termos de qualidade, como eu já disse anteriormente, elas são melhores mesmo. E a gente percebe, né, essa apropriação muito positiva dessa possibilidade de estar num espaço de poder. Então, por termos hoje cada vez mais referências, né, é como se uma puxasse a outra. É como se uma chamasse atenção para a outra para dizer, ó, vem, é possível. Veja aqui como é possível, né? Olha onde nós estamos. Então, eu percebo, sim, que as mulheres estão mais interessadas e mais envolvidas nos debates políticos, estão mais se colocando à disposição muito mais para ocupar um espaço de poder, né? Para estar ali tomando decisões políticas cotidianamente. E muito também por elas perceberem que faz diferença ter uma mulher representando elas, que faz diferença elas mesmas representarem a si próprias, né? Porque a mulher tem uma visão diferente das coisas, passa por situações, vive, tem necessidades diferentes que os homens não são capazes de compreender, né? Porque não sentem ali na pele, não passam por. Então, o fato da gente ter uma mulher num espaço defendendo ali uma necessidade que é própria desse grupo faz toda a diferença. E eu percebo, sim, que as mulheres estão cada vez mais sensíveis para essa ideia. E como eu tô aqui na Mulheres na Política, né, e essa é a parte mais importante para que as mulheres entendam e até mesmo os homens entendam por que é tão importante mulheres na política, termos as representantes mulheres nessa política. Acabei de dizer, né? A gente passa por situações que homens não são capazes de ter a sensibilidade de, enfim, no meio ali das suas decisões, na hora de eleger prioridades, né? Na hora do embate de interesses, homens não são capazes de ter a sensibilidade de colocar em pauta. Então, um exemplo muito claro aí é que de uma hora para outra, isso sempre foi um problema, mas de uma hora para outra, por termos mulheres engajadas nessa discussão e levantando essa pauta, trazendo essa pauta, né, jogando luz para essa pauta, a gente começou a falar de pobreza menstrual. E aí, de uma hora para outra, isso se tornou uma novidade, sendo que é um problema, enfim, é uma questão que
está intrínseca à vida de qualquer mulher, que sempre foi uma questão para as mulheres mais vulneráveis, principalmente. E de uma hora para outra, isso se tornou novidade, isso ganhou espaço no debate público e políticas públicas passaram a ser promovidas para a resolução desse problema. Ora, isso sempre foi um problema. Isso é um fato intrínseco à vida das mulheres. Por que até então a gente não tinha tido essa discussão? Porque a gente não tinha mulheres nos espaços de poder. Porque a gente sempre teve homens ali, majoritariamente, ocupando esses espaços. Então, esse é um exemplo muito, muito concreto do quanto faz diferença a gente ter mulheres nos espaços de poder. E tem uma questão aqui que é sempre colocada, né, pela própria Tabata, pelo Vamos Juntas, que é um lema deles lá, né, o movimento Vamos Juntas, que tem essa intenção de trazer mais mulheres para a política, que é com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. A gente percebe a necessidade de referências. Para a gente mudar a estrutura da sociedade que a gente vive, né? Se a gente olha e está descontente, se a gente busca uma transformação dessa estrutura, a gente precisa de referências para que essa transformação aconteça. Então, quando a gente tem referências de mulheres que estão empoderadas enquanto líderes, estão empoderadas ali, decidindo sobre os assuntos públicos, que estão ali num cargo importante de liderança dentro de uma empresa, as meninas que estão crescendo e compreendendo esse universo podem passar a apropriar-se dessa ideia de que elas podem também ocupar esse espaço futuramente. E isso é muito importante para que a gente construa uma sociedade mais igualitária em termos de igualdade de gênero, principalmente, né? Então, também tem essa questão aí que é muito importante, né? Termos referências de mulheres para aquelas que estão vindo, para aquelas que estão crescendo e compreendendo o mundo agora. E uma coisa interessante que tu falou, né? Um ponto importante, quando tu fala da pobreza menstrual, também é um outro quesito, além de ser mulher, mas é também estar numa comunidade, também estar engajado em causas, porque é só assim que você tem noção de que mulheres têm problemas com a menstruação, que não seja somente o mensal normal, né? Ai, menstruei. Não, mas é comprar o absorvente, né? Ter um lugar para ir. E com isso, eu entro numa outra pauta que para mim é a parte mais importante, principalmente de mulheres na política, porque para mim o mulheres na política é também colocar mais mulheres e deixar com que mulheres estejam no mercado de trabalho com qualidade. A gente teve um retrocesso de mais ou menos 20 anos de mulheres no mercado de trabalho, né, nesses últimos anos, principalmente com a pandemia. E por isso eu te pergunto assim, qual os teus objetivos para essa pauta? Já que a gente sabe que mais mulheres no mercado de trabalho com qualidade é uma sociedade economicamente mais forte e também é uma segurança econômica para as famílias, porque a gente sabe que uma boa parte das famílias é liderada por mulheres. Vou partir de 2 exemplos aqui da minha realidade, né? Que é a realidade de pessoas que vivem na periferia, que vivem em comunidade. Esses dias eu conversei com uma galera que tem a intenção de fomentar o empreendedorismo na periferia. E aí a gente estava falando sobre o público-alvo das pessoas que são empreendedoras e vivem em comunidades. E a gente percebe que tem muitas mulheres que estão nesse lugar, né? Que tem um negócio próprio, que é aberto ali muitas vezes porque elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Mas a gente ali no meio da discussão chegou à conclusão de que essas mulheres têm muita dificuldade de expandir o seu negócio e de fazer com que ele se torne forte no sentido de contratar outras mulheres, contratar outras pessoas, ter um fluxo de caixa ali, né? Por quê? Porque a mulher, ela acumula muitas funções. Mesmo a mulher empreendedora de comunidade, mesmo a mulher que tem um negócio, ela tá ali acumulando muitas funções. É ela que cuida da casa, é ela que cuida dos filhos. Muitas dessas mulheres, a grande maioria, inclusive, são mães solo, né? Então não tem a presença do parceiro ali dando suporte. E muitas das que têm ainda estão inseridas ali num contexto de que o parceiro compreende que ele não pode ajudá-la nas funções domésticas, por exemplo. Então, as mulheres, elas têm muita dificuldade de se capacitar profissionalmente,
tem muita dificuldade de tentar ampliar o seu negócio em termos de ambição mesmo, né? Em termos de tentar projetar aquilo que elas têm enquanto ideia de negócio para fazer a coisa se tornar maior. Então, essa discussão traz aqui uma dificuldade, né? Nós vivemos em uma sociedade em que mulheres acumulam funções, em que mulheres têm muito mais dificuldades e necessidades que homens, e que a nossa sociedade não está preparada para lidar com isso. Então, uma das nossas propostas aqui, enquanto candidatura, né, a deputada estadual, é o fomento ao empreendedorismo nas favelas, e sim com esse recorte olhando a realidade das mulheres. E como que a gente enxerga isso, né? A gente precisa, enquanto Estado, dar o apoio para essas pessoas que são empreendedoras, principalmente para as mulheres, mas colaborando para que os serviços públicos e todo esse apoio que o Estado tem para todas essas pessoas seja descentralizado. Uma mulher que que está cuidando de uma criança e que toca ali a sua maneira um negócio próprio, não tem condições de se deslocar para receber uma capacitação presencial no centro de São Paulo, morando no extremo da Zona Sul. Então, a gente precisa descentralizar esses serviços públicos e tentar ter um olhar, na hora de construir uma política pública, para a realidade daquela mulher, para essas particularidades que uma mãe solo que vive na periferia e que tem filhos pequenos tem na sua vida, né? Então, a gente tem, dentro da nossa campanha, esse olhar muito voltado principalmente para as mulheres empreendedoras de favelas que vivem essa realidade, né? De serem mães. Ai, ótimo. Adorei. Adorei, porque eu sempre vejo, as pessoas sempre me perguntam, e eu gosto sempre de repetir nas lives, o porquê do Mulheres na Política, por que as lives. E para mim essa é uma das partes mais importantes, né? Primeiro porque, como a gente comentou, é a representação das mulheres, porque só mulheres que entendem mulheres, isso é um fato, mas as mulheres acabam não só vendo o lado da mulher, mas como um todo, né? Porque quando a gente está ali fomentando o empreendedorismo dessa mulher, essa mulher ter mais condições de se gerir economicamente, a gente está pensando na família dela como um todo, de uma criança também, que ela precisa de uma creche, que ela precisa de uma escola, que ela precisa de um lar, que ela precisa se alimentar. Então, isso faz uma grande diferença. E a gente sabe muito bem que as mulheres, além de cuidarem das crianças, ainda cuidam de muitos idosos. Então, quando a gente está vendo essa mulher que está, né, com idade para o mercado de trabalho, a gente voltado a isso faz uma mudança enorme como sociedade. Então, eu fico sempre muito feliz e sempre trago. Eu disse, não, para aí que eu tenho que trazer. Eu preciso saber, porque é exatamente isso, né? A gente fala assim, é muito legal a gente falar que a gente precisa de mais mulheres na política, mas qual é essa diferença, né? Qual é esse impacto? E quais são as pautas, os planejamentos, as propostas para essas mulheres? Então, eu sempre trago essa parte, porque eu acho sempre muito importante. Muito bem. A gente... Sabrina, Oi. se você me permite uma parte, né? Isso pra gente que é mulher, às vezes parece muito óbvio, né? De que, pô, a gente tem necessidades que só mulheres são capazes de compreender. Mas eu percebo na política que é muito importante a gente explicar o óbvio, sabe? Porque muitas vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. O que é óbvio pra nós mulheres não é óbvio pros homens. E a gente precisa dos homens para serem parceiros nessa luta pela igualdade de gênero, por exemplo. Então, é muito importante a gente explicar o óbvio e tentar concretizar aquilo que a gente defende enquanto bandeira, né? Sim, exato, porque algumas vezes a gente acha que é óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. E eu sempre gosto de repetir aqui, porque eu sei que trocam as pessoas que estão aqui na live, muitas vezes, né, a audiência, então é sempre importante que a gente fale mais e repita diversas vezes para a gente bater esse martelinho até que todo mundo entenda, né? A gente já está chegando no final, né? Foi rapidíssimo da nossa live. Primeiro eu quero te agradecer, mas ainda tem mais uma pergunta. Quero te agradecer essa oportunidade desse papo super importante. Eu sempre agradeço muito vocês, porque eu sei que é uma correria enorme agora. Os horários são sempre muito lotados, mas eu sei que algumas vezes tem
não consegue chegar em todo mundo da população, então eu sei que a gente falar um pouquinho mais aqui na internet, encontrar mais pessoas é sempre legal para que outras pessoas conheçam e entendam mais o trabalho. Te agradeço muito e agora eu preciso do teu recado final para essa galera que está aqui e as tuas propostas, porque agora já começou, né, a candidatura, né, as propagandas políticas, né? A campanha em si, porque antes as primeiras meninas que chegaram aqui, que eu conversei, elas não podiam falar sobre as candidaturas, enfim, mas agora a gente já pode, agora a gente já está liberada. E aí eu quero as tuas propostas. Muito bem. Também começo aqui te agradecendo. Agradeço demais por essa oportunidade. Como você mesma disse, é muito importante a gente usar toda a oportunidade que a gente tiver para fazer com que a nossa voz ecoe, né? Para fazer com que a nossa mensagem ganhe capilaridade e atinja outras pessoas. Então, por isso, eu agradeço muito por esse espaço. Começo aqui dizendo que tem uma iniciativa que está rolando aí, que tem perguntado para as candidatas mulheres o que é ser mulher, né? Essa é a pergunta que elas têm ali para apresentar as candidatas. E aí elas apresentam uma mini bio dessas candidatas e apresentam a resposta delas sobre o que é ser mulher. Para mim, ser mulher, na sociedade que a gente vive hoje, é a gente ter a obrigação, né, infelizmente, de lutar por liberdade e respeito todos os dias. Isso é muito difícil. Isso é muito pesado. Esse é um fardo muito pesado. E enquanto mulher que está aqui numa candidatura, eu sempre penso em como eu posso fazer para colaborar para que outras mulheres se enxerguem como capazes de ocupar um espaço de poder, né? Ocupar um espaço de liderança não só na política, mas enfim, enquanto lideranças ali dentro da sua própria casa, porque às vezes a gente não consegue ter liberdade, ter respeito e ser líder da nossa própria vida dentro da nossa casa, e isso é muito importante. Eu que trabalho com jovens toda semana, eu percebo isso, olhando principalmente para as jovens mulheres, o quanto elas, principalmente na fase da adolescência ali, elas estão perdidas e buscam ali, dentro dessa busca de identidade, buscam um espaço enquanto ser que tem ali as suas vontades, as suas necessidades, o seu estar no mundo, e que não encontram muitas vezes, porque a sociedade é extremamente opressora e machista com as mulheres. Então, eu espero sinceramente que essa minha candidatura, né, que todo esse meu trabalho de ativismo com candidatura ou sem, enfim, agora na época das eleições e muito mais depois, colabore para que outras mulheres se sintam acolhidas e dispostas a, enfim, serem senhoras aí da sua vida, né? Bom, falando aqui de propostas, quais são as minhas bandeiras principais? Eu tenho 3 bandeiras principais. Tenho aí um trabalho envolvido com moradia, com saúde, com meio ambiente, mas a gente decidiu aqui apresentar as nossas como bandeiras principais, observando principalmente as competências estaduais, né? Porque o trabalho que um deputado estadual faz é diferente do que um vereador faz e é diferente do que um deputado federal faz, por exemplo. Então, pensando nas competências estaduais, tenho 3 bandeiras. A primeira delas é juventudes. E essa é uma pauta transversal, né? Quando a gente fala de juventudes, a gente está falando de juventude e educação, juventude e saúde, juventude e cultura, juventude e segurança pública. Então, foi uma escolha nossa aqui, escolher uma pauta transversal focada nesse grupo de 15 a 29 anos, porque é um grupo que, infelizmente, tem sido negligenciado enquanto política pública aqui no nosso estado. A gente não tem no nosso estado um plano para as juventudes. A gente percebe que o mercado de trabalho está mudando, a gente já tem aí a indústria 4.0 já é uma realidade. A gente percebe que a pirâmide etária no nosso país tem mudado. Então, as pessoas que são jovens hoje, a gente nunca teve tantos jovens no Brasil quanto a gente tem hoje. E esses jovens vão ser, na alteração da pirâmide etária, as pessoas idosas de amanhã. E essas pessoas estão fora do mercado de trabalho. 1 a cada 4 jovens no Brasil hoje nem estuda e nem trabalha. Então, a gente precisa de um plano para esse grupo, né? Que dê aí perspectiva de futuro, que faça com que ele se sinta parte dessa sociedade que hoje só enxerga ele como um problema, só enxerga ele como um peso, não dá voz e ouvidos ali às suas ideias.
Então, por isso que Juventudes é uma das nossas pautas aqui. E a gente tem várias propostas um pouco mais concretas para essas diferentes juventudes, né? Porque a gente usa aí esse S porque a gente reconhece que são diferentes juventudes. Então, Juventudes é a nossa primeira bandeira. A segunda bandeira é eficiência no serviço público, tendo como fim último ali o combate à corrupção. A gente percebe aqui que, infelizmente, no Brasil a gente não tem uma cultura de fiscalização. A gente fiscaliza mal e fiscaliza pouco. E a gente não tem um compromisso efetivo com a qualidade dos serviços que a gente oferece. Diferente de muitas pessoas que acreditam que tudo que é público é ruim, eu não acredito nisso. Eu acredito que o público é muito necessário e ele pode se tornar ainda melhor se a gente se comprometer com a qualidade desses serviços. Então, a gente abraça aqui, né, as diferentes técnicas daquilo que a gente chama de governo aberto para, como eu disse, ter como fim último o combate à corrupção. Então, a gente tem várias propostas para aumento da transparência ali nas ações, nas decisões públicas, para facilitação do controle social, para aproximar o cidadão dos espaços de poder, para que ele seja o fiscalizador ali do serviço público e conheça melhor os canais de ouvidoria, enfim, que ele esteja mais próximo ali do serviço que ele oferece e para que a sua experiência enquanto usuário seja levada em consideração. A gente fala ali de tentar mexer na legislação para forçar quem decide hoje, né, quem toma as decisões públicas a prestar contas, porque muitas coisas são feitas e não são divulgadas para a população não compreende. Os canais os portais de transparência têm uma linguagem muito difícil, aqui de novo falando da linguagem. Enfim, a gente tem várias propostas para tentar colaborar para que os serviços públicos se tornem mais eficientes e para que a gente tenha um combate à corrupção, né? Essa frente de combate à corrupção mais eficiente também. Então, essa é a nossa segunda bandeira. E nossa terceira bandeira é o bem viver na favela, que tem ali como princípio fazer com que a periferia seja o centro das decisões políticas e que a favela seja vista como potência, né? A gente usa essa expressão bem viver na favela já para mudar a chavinha ali de quem ouve falar sobre favela. Quando a gente fala de favela, muitas vezes, na cabeça das pessoas, a gente associa a miséria, tragédia, violência. E o que a gente quer dizer é que não. Que a favela é um lugar de potência, né? É onde os trabalhadores estão, é onde tem gente muito batalhadora lutando para ter o mínimo de dignidade. E quem está na favela não quer só sobreviver. A gente quer bem viver. Então, essa ideia de bem-estar, de qualidade de vida, não tem que estar só sendo falada pela elite econômica do nosso país. Tem que estar sendo pensada para quem vive na favela também. Então, dentro dessa bandeira, a gente fala sobre mudanças climáticas, porque os impactos das mudanças climáticas já são uma realidade e atingem principalmente. A gente fala sobre segurança pública, porque a gente acredita que precisa de uma nova visão de segurança pública, né? Um novo pacto de segurança pública que priorize ações prioritárias, que priorize os direitos humanos, ações prioritárias não, ações preventivas, que priorize os direitos humanos, enfim, que use da inteligência e do diálogo ali com os policiais para construir uma nova segurança pública, uma nova política de segurança pública. A gente fala sobre o fomento aos empreendedores da favela, né, a economia criativa. Enfim, esses são os recortes aí que a gente tem dentro desse tema. E essas são as bandeiras que a gente defende. E a gente está muito feliz de ter construído esse projeto. Todo dia a gente recebe novas contribuições para tentar tornar as nossas propostas ainda melhores. E, enfim, é isso que nós estamos construindo aqui. Ai, adorei, amei, gostei muito. Acho que isso faz. As pessoas precisam entender que são essas ações que modificam uma sociedade inteira, né? Porque algumas vezes as pessoas, mas ela só vai ficar olhando tal lado, mas o tal lado vai fazer com que muito se mexa na sociedade como um todo, né? Essa parte muito importante. Mayara, eu amei conversar contigo, adorei essas propostas, amei mesmo, assim. Muito obrigada por participar. Agradeço também a galera que entrou. Muito obrigada.
Vou deixar a live salva, depois a live passa para o canal no YouTube. Eu tô devagar por causa dos últimos acontecimentos, mas agora eu vou passar tudo para lá, para o YouTube. Muito, muito, muito obrigada. Boa sorte na tua campanha e nas eleições. Eu espero que dê tudo certo, que eu amei te conhecer, adorei mesmo. E muito obrigada. Agradeço de novo, Sabrina. Também adorei te conhecer. Agradeço aí as pessoas que participaram. Agradeço pela tua atenção. E é isso, né? Vamos que vamos com essa energia juvenil aqui que eu vim trazer, com sorrisão no rosto, mesmo levando porta na cara. No final do dia, ter a crença de que as coisas podem ser diferentes e se a gente se unir, se a gente acreditar, tudo muda. É isso aí. Muito obrigada, viu? Isso. Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.